Vamos para falar do que a gente achou do jogo em si. 2 jogadores. E aí perguntar ao Arthur quem ele achou que foi bem e quem ele achou que foi mal na partida de hoje. Justificando os seus votos, por favor. Caralho, virou prova de... Caralho. Não, não é prova não, é para ajudar os outros mesmo. Prova oral, né? Tá. Prova oral. A última vez que eu justifiquei alguma coisa foi ontem para minha esposa. Não faz tempo que eu não faço isso. Mas ok. Vamos lá. Vamos lá. Melhores e piores. Eu vou começar pelos piores, que para mim foi mais difícil. Então eu vou incluir aí, nos piores. Zaga, beleza. Goleiro hoje não fudeu o esquema. O cara pensando agora. Muito bom. Volante, exato. Volante só o Arão, ok, beleza. Everton Ribeiro, ok. Arrascaeta, ok. Bruno Henrique. Bruno Henrique, eu não gostei muito da partida do Bruno Henrique. Tento colocá-lo aí, sem ser uma crítica, mas vou colocar entre os piores só porque eu preciso colocar alguém, mas vou colocar ele. Gabigol e Pedro também não coloco. Aí eu vou para a turma que entrou no segundo tempo. E eu sei que é pouco tempo para mostrar futebol, mas eu coloco o Andrés Pereira, que para mim bicho, eu não consigo entender como é que um cara de tanto tamanho, né, que seria o Andrés Pereira, o jogador do Manchester United, um valuation de 10 milhões, né, de euros, o cara entrar em todos os jogos e simplesmente não fazer diferença. Então pode entrar 1, 2, 5, 15, 20 minutos e tem que fazer diferença, entendeu? Tem que dar um passe, entendeu? Tem que dar um chute a gol, tem que... Porra, você cria alguma coisa, faz alguma coisa, mas não fez, entendeu? Foi lá marcar, se atrapalhou todo na marcação, quase fez uma tabela com o jogador do Goiás lá, que quase foi gol do Goiás. Então, assim, eu, sinceramente, eu fico com esses 2 só aí na partida de hoje. Confesso que hoje eu não tenho muita coisa para falar de jogador que eu não gostei. Agora, de quem eu gostei, fico novamente com o sistema todo defensivo. Elogio para o Pablo, elogio para o Rodrigo Caio, elogio para o Ayrton Lucas e elogio para o Mateuzinho. De todos eles aí, em primeiro lugar, o Ayrton Lucas, e em segundo lugar eu deixo com o Rodrigo Caio, não só pela qualidade do futebol, né, pela segurança e também por fazer a zaga se comportar melhor em campo quando ele está presente. Isso é muito importante destacar, mas também por ter mais 90 minutos de Rodrigo Caio, que eu acho fundamental, tá bom? E em terceiro lugar aí, eu vou... difícil, hein? Não sei se eu tenho um terceiro lugar que seja do meio para frente, porque para mim o Everton Ribeiro fez uma partida ok, mas não suficiente para isso. Gabigol, Pedro, idem, Arrascaeta também idem. Então eu acho que eu vou ficar só com esses 2 também. O sistema defensivo no geral, então eu vou colocar o terceiro, eu vou colocar o Pablo ao invés do Mateuzinho. Perfeito. Que é preocupante, mas ok. Hoje, preocupante e bom por outro lado, né? Pelo menos você está com confiança no teu sistema defensivo, que alguns meses atrás era um grande problema para o Paulo Souza, né, Perrotinha? Tomava gol todo jogo. E eu queria saber, e aí, quem são os seus? Hoje o time esteve bem em campo, né? Tem as peças que foram mal, é engraçado, eu elencaria, e aí não dá para dizer que foram mal, né? Mas assim, que não jogaram tão bem como jogam normalmente, né? Eu boto o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. São 2 jogadores que para mim produziram pouco. Até o próprio Arrascaeta hoje acho que não produziu tanto, embora sempre consiga meter aquelas tiriças lá para frente para gerar uns contra-ataques bons para caralho. Ele tem uma visão de jogo absurda, né? Então, assim, eu acho que o time estava muito equilibrado hoje, com alguns destaques. Para mim, o destaque é Ayrton Lucas. Para mim, o destaque está no Pedro, está no Gabigol, está no Rodrigo Caio, está no Pablo, está no Mateuzinho. Todos eles jogaram bem, no meu ver. Então, assim, o time teve bem hoje. Eu achei que foi uma partida em que, provavelmente, quando a gente tiver análise tática, vai mostrar que, taticamente, o Flamengo andou, mesmo sendo uma novidade hoje em termos de escalação, e eu quero muito ouvir o que o Bruno Castanha tem para falar, e os outros analistas também. Eu vi algumas análises do jogo contra a Universidade Católica, do Renato Rodrigues lá da ESPN, vi do Bruno Castanha ontem, vi do Bruno Pet também, e assim, cara, o Flamengo, na terça-feira, taticamente jogou bem, é para tipo dar uma nota 9, 8,5, taticamente, tá? O Flamengo fez algumas movimentações em campo muito importantes que não aconteciam há muito tempo. Eu não sei se hoje o Flamengo repetiu isso. Tenho a impressão de que não, tá? Mas mesmo assim, não acho que o Flamengo tenha jogado mal taticamente. Então, eu quero muito ouvir.
sobre isso, viu, Cleitinho? Perfeito. Eu vou ser um pouco mais abrangente nas minhas escolhas. Eu vou dizer que, para mim, o melhor do jogo foi o primeiro tempo do Flamengo e o pior do jogo foi o segundo tempo do Flamengo. E eu vou explicar o porquê. Cleito, ficou em cima do muro. Não. Eu gostei muito do Ayrton Lucas. Para mim, disparado, foi o melhor em campo, individualmente. Mas eu acho que coletivamente o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo. Eu acho que todos os jogadores conseguiram fazer a sua parte dentro de campo. O que eu quero dizer sobre isso? Para mim, o Everton Ribeiro foi contribuinte no primeiro tempo, o Arrascaeta também, eles se movimentaram muito, trocaram de posição. Então, a informação que a própria Raíssa trouxe no primeiro tempo, no pré-jogo, que o Arrascaeta seria esse segundo homem do meio de campo, isso, de certa forma, não se confirmou. O Flamengo hoje não teve um segundo volante. Foi uma equipe que jogou muito para frente, uma equipe que abafou o adversário. E eu acho que essa estratégia adotada pelo Paulo Souza deu certo, porque era algo que a gente queria ver no passado. A gente sempre reclamava quando o Flamengo enfrentava times retrancados, e o Flamengo conseguiu encontrar uma maneira de jogar contra eles, abafando esses caras ainda mais dentro do seu campo ofensivo. Então, assim, teve um momento do jogo que o Flamengo tinha, 63% de posse de bola, 64%. Pode não parecer muito, mas para esse time do Paulo Souza, isso não é tão costumeiro, sabe? A gente nunca vê o Flamengo tendo, assim, uma soberania na posse de bola. E aí, com isso, eu acho que todos os jogadores conseguiram performar bem. Só que aí vem o segundo tempo. E a análise do segundo tempo é diferente, que eu acho que é a análise que o Arthur e o Perrota trouxeram. Análise de um Ayrton Lucas fantástico defensivamente. Hoje o Ayrton Lucas mostrou o que um lateral pode fazer, tanto ofensiva quanto defensivamente. Não é um cara que aparece muito para cruzar e cruzar certo, mas quando aparece ofensivamente, ele contribui. Então, assim, muito boa a partida do Ayrton Lucas. Eu espero de verdade, para mim, por enquanto, está sendo a maior surpresa das contratações, porque o Pablo eu já conhecia muito sobre ele, eu acompanhei ele no Corinthians durante um bom período e sabia da qualidade dele. Eu sei que o Pablo, ao lado de um bom zagueiro como é o Rodrigo Caio, que foi bem também hoje, vai ser uma dupla muito segura. E o Mateuzinho, que começou ali meio vai, não vai, faz um belíssimo cruzamento para o gol do Pedro e faz um segundo tempo também muito bom defensivamente. Muito bom. Então é difícil eu deixar e falar que um desses foi melhor do que o outro, porque a linha defensiva, como o Arthur falou, foi excelente. O Arão no primeiro tempo foi bem, porque estava conseguindo dar aquela sustentação para a defesa e conseguindo ajudar o ataque, rodando bola e tudo mais, enquanto no segundo tempo ele meio que sumiu. Foi o Arão sonolento. Então, assim, é mais ou menos o que eu quis dizer no início. É o primeiro tempo e o segundo tempo. Um primeiro onde o Flamengo todo vai bem, um segundo onde o Flamengo cai fisicamente e vai todo mal. Então, para escolher individualmente, para mim o melhor do jogo foi o Ayrton Lucas e o pior foi o Bruno Henrique. Mais um primeiro tempo onde todo mundo estava bem, eu acho que todo mundo teve ali a sua serventia e valeu a pena, de certo modo, cada um deles aí, mesmo que só um gol para 1-0 contra o Goiás. Para mim, essa foi a visão do jogo.